Graça e paz. Dando continuidade aos pequenos textos Grandes Verdades, hoje vamos dar uma meditada em Isaías capítulo 1, versos de 15 a 17, mais o verso 19. Pensem nisso, convertam-se, mudem de vida e comerão o melhor da terra. Isaías diz assim: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. Deus está dizendo ao seu povo o seguinte: não adianta orar coletivamente no santuário ou no templo que nós chamamos de igreja. Não adianta orar lá, não adianta levantar as mãos, não adianta fazer rodear os bancos, nada disso adianta. Nada disso adianta. E mais, pode orar muito, pode orar todos os dias, pode orar alto, pode orar sem cessar, que nada disso vai resolver. Por quê? Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Parem de fazer o mal. E antes ele diz: as suas mãos estão cheias de sangue. Deus não escuta quando a nossa mão está suja de sangue. Ah, mas eu nunca matei ninguém, então a minha mão não é suja de sangue. Mas às vezes as nossas mãos estão cheias de maldade. As nossas mãos estão cheias de ingratidão. As nossas mãos estão cheias de exploração. E quando nós oramos, Deus não nos escuta. E o que Deus nos manda fazer? Nós devemos lavar, nos limpar e remover essas más obras das nossas vidas e parar de fazer o mal. Isso se chama conversão. Converter significa dar meia volta, é fazer um ângulo de 180 graus, é estar indo para o norte e ir para o sul, ou estar indo para o leste e ir para o oeste. Isso é conversão. Isso é mudança total de vida. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que Jesus é o Senhor da nossa religião, que Deus é aquele que sempre ouve a nossa oração e que sempre atende o nosso clamor e o nosso pedido. Espera aí, olha o que Deus está falando. Deus está dizendo que não adianta orar, estender as mãos, não adianta orar muito, porque ele não vai ouvir. E ele não vai ouvir por quê? Porque as nossas obras não são boas. No verso 17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Olha a sequência: aprendam a fazer o bem. O bem precisa ser aprendido. Nós temos que aprender a fazer o bem. O apóstolo Paulo disse que o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal eu estou sempre fazendo. O bem é um aprendizado e é difícil fazer o bem, porque é contra a nossa natureza. A nossa natureza, ela caída, ela tem uma tendência para o mal. Então, olha, primeira coisa, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. É interessante a gente ver como justiça e verdade andam juntas na Bíblia. Como amor e justiça andam juntos. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não é uma pessoa justa. É impossível isso, a Bíblia deixa isso muito claro. Precisamos fazer isso, buscar a justiça, acabar com a opressão. Essa opressão, essa vontade de dominar sobre os outros. É interessante que lá na criação, Gênesis diz ao ser humano: dominem sobre todas as coisas, os peixes no mar, as aves nos céus, tudo vocês vão dominar, menos sobre as pessoas. Lá diz que as pessoas não fazem parte do pacote, mas o ser humano adora, esforça para dominar sobre as pessoas. E quando ele quer dominar sobre as pessoas, ele comete injustiças. Por isso, lutem pelos direitos dos órfãos, defenda a causa das viúvas. Você já deve ter me ouvido falar: Deus tem os seus prediletos. Os prediletos de Deus são os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Deus luta por esses e nós, como servos dele, nós também devemos lutar. E se convertermos, se mudarmos a nossa vida, olha o que diz o verso 19: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra.
Olha, a bênção do Senhor está condicionada à obediência ao Senhor. Algumas pessoas acham que simplesmente orar, Deus vai te dar tudo. Não é assim. Deus é Pai. E sendo Pai, Ele sabe que alguma das coisas que nós pedimos, nós não estamos preparados para receber. Por isso Ele não nos dá. Algumas coisas nós pedimos para esbanjar, para mostrar que nós somos. Nada disso adianta. Aquela história de alguns evangélicos da carteirada, de, opa, eu sou filho do rei, eu declaro, eu sou... Não adianta nada disso. Quem é filho não precisa falar. Ele age como, ele vive como. E é isso que o Senhor fala. E quando nós vivemos dessa forma, ele diz que se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Já pensou nisso? Nós seremos abençoados quando formos obedientes. Nós seremos abençoados quando formos justos. Nós seremos abençoados quando lutarmos pelo direito do órfão para acabar com a opressão e quando defendemos a causa das viúvas e quando as nossas mãos estiverem limpas. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.